Ano João capítulo 17. Evangelho de João capítulo 17. Todos acharam? Versículo 1 em diante. É para ler o primeiro? 17:1, né? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu nome, para que o Filho te glorifique a ti. Amém. Versículo 2, outra pessoa, por favor. Versículo 2, capítulo 17 de João. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 4. Eu 4. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Versículo 5. E agora glorificar-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. 8. Tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são as minhas, e nisso eu glorifico. Sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam uns assim como nós somos. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e eis que falo no mundo que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo, Dei-lhe a tua palavra, e o mundo se aborreceu, porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peça que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é verdade. Você leu os 17? 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. 21 ao último, tá? 21? É o 20. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra herdarão e creem em mim. Amém, queridos. Glória a Deus. Não, deixa aberto aí no 17, eu vou acompanhar vocês.
desde o versículo aquilo que vocês leram, mas que vocês não meditaram. Eu quero fazer chama-se crítica do texto. Crítica do texto é você avaliar texto versículo a versículo, tá? Então, no versículo 1, Jesus, o título desse, não sei se vocês têm nessa Bíblia, o título dessa oração é uma oração sacerdotal de Jesus, tá? Então, Jesus aqui é como se estivesse prestando conta para Deus, daquilo que, no caso, Jesus fez aqui na terra, né, e passou adiante, né? Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ver se a gente consegue acompanhar. Mas Marco Felipe deixa ele abençoado aí. O que diz no primeiro versículo? Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos do céu e disse. Então, Jesus olhou o céu e disse. Jesus está falando com quem? Com Deus, amém? Isso mesmo, está falando com Deus. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Vamos lá, versículo 2, ele está falando com o pai, para glorificar o filho, e ele diz que é chegada a hora. Que hora, meus amados? A hora da crucificação, ou a hora da partida de Jesus. Jesus ia partir daqui da terra e deixa este recado. Amém, queridos? Vou perguntar para vocês, que eu quero que vocês aprendam isso aqui, que é fundamental. Hoje a aula é sobre autoridade. Repete comigo, autoridade. É muito importante vocês entenderem sobre autoridade. Autoridade é tudo, amados. E nós, Igreja do Senhor, temos autoridade sobre as coisas. Eu estou vendo aqui por exemplo, a Bruna, né? Bruna, não é para me gabar nada que eu falo aqui. É só uma questão de conhecimento. Uma das coisas que dá autoridade à pessoa é conhecimento, né? Por exemplo, se eu perguntar assim, alguém aqui corta o meu cabelo? Eu acho que é cortar o cabelo, não sei se eu vou acertar. A Bruna vai chegar para mim e vai dizer assim, eu corto. Porque ela tem... Você já cortou o cabelo? Você não teve cabeleireiro? Ou não cortava o cabelo, você? Ou fazia só maquiagem, essas coisas assim? Cortava o cabelo. Ela corta o cabelo. Para nisso, você pode, no dia de saúde, essa doutora Jane vai atender algumas, você pode cortar o cabelo das pessoas voluntariamente, né? Raspar a cabeça, fazer o que quiser com eles. Estou brincando. Você vai falar assim, eu corto. Por que você vai falar que eu corto? Porque você tem autoridade sobre o assunto. Aí você fala comigo. Agora, a Aracina vai chegar e vai falar assim, eu corto. Agora, se eu falar assim, alguém aqui quer fazer uma carne assada gostosa? Aracina, eu faço. Pode ser carne, pode ser peito. Que eu conheço a carne, eu sei como é que faz. Amém, Aracina? Porque você tem conhecimento. Então, quando você tem conhecimento, você tem o quê? Conhecimento da autoridade. Domina o assunto. Eu vou chegar e falar assim, ó, eu estou precisando, a Ana, ela está precisando de um remédio para o coração. Não precisa, não é você não, é a Ana aqui atrás, mas tudo bem. Misericórdia, meu Deus do céu, e 2 Anas. A Ana, eu vou chegar, quem pode dar? Ela vai dizer assim direto aqui, a doutora Jane vai chegar, tal remédio, para isso. Está passando mal, baixar a pressão. Ela sabe, porque ela tem conhecimento. E conhecimento dá ao... Amém ou não amém? Qual um dos versículos mais conhecidos da Bíblia? João 8:32. E conhecereis, e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade, o que é a verdade? Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, vida. A outra vez, ninguém vem ao Pai, não por. Agora, o que é a verdade além de Jesus? A palavra. Eu vou mostrar isso para vocês hoje aqui. Amém? Aí, por exemplo, a Bruna estava com o Marcos Felipe no hospital, numa situação totalmente adversa do que está agora. O Marcos Felipe está bem, está lá com o Cleide.
e está na bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Já estamos operando já através de uma reunião que nós tivemos de criança, para as crianças poderem ser retiradas do templo. Não retirada, mas você cuidar dela para o pai assistir, né? Desde de manhã até de noite. O que aconteceu? Ela estava num desespero. Lógico, um filho no hospital, 2 dias. E de repente me fala assim, ela está muito propícia a ter meningite. Eu, com autoridade, eu cheguei para ela e falei, não é meningite. Está escrito aqui, é mentira do diabo. E não era meningite. E todos os exames, assim, parecia que ia dar meningite, mas quando fizeram um exame na coluna, acho que foi na coluna que tiraram o sangue, tiraram não sei o que da coluna, foi tudo de... Ainda queriam medicar ele como meningite. Chegaram a começar com meningite. Eu falei, eu com a autoridade espiritual que eu tenho, pelo conhecimento da verdade, não é meningite, é mentira do diabo. Não sou médico, mas Deus dá autoridade a quem conhece a verdade. Aí eu falo com autoridade, eu não falo por acho que é isso. A mesma coisa que a Araci falou, com conhecimento, você falou com o cabelo, a Jane falou com a medicina. A autoridade traz o conhecimento. À medida que você conhece a palavra, à medida que você vai tomando conhecimento, você começa a ter autoridade. Pastor, e se por acaso fosse meningite? Eu ia pedir perdão a Deus. Não ia dizer que Bruna não tem fé, não ia dizer que Bruna não. Não. Eu ouvi, eu tenho autoridade, conheço, eu falo, mas eu posso errar, eu sou ser humano. Mas a autoridade que eu tive ali foi a mesma coisa quando eu estava lá numa terapia com o meu neto. De repente, eu ouço a voz de Deus, conheço a voz de Deus, tenho autoridade, e ele falou assim, vai agora para a Renault, que eu quero que você faça um test drive, alguma coisa. Vai na Renault. Eu não sabia o que era. Eu fui, não sabia. Cheguei lá para comprar um carro. Eu pensei que Deus tinha preparado um carro para mim, mas não. Deus foi lá, levou, eu chamei Ana prontamente, Ana estava com medo de comprar por causa do dinheiro, que a gente não tinha dinheiro. Eu falei, Ana, vamos lá comprar um carro. Acho que é comprar um carro lá na Renault. Quando chegou na Renault, sentamos lá, fomos conversando, de repente tinha uma promoção que eu não sabia. Se enfiasse a chave no carro e virasse o carro, Deus sabia de tudo. E Ana chegou, Jesus, me dá essa chave que meu marido está querendo um carro, um Duster, assim, assado. Pegou a chave, entrou, ninguém acreditava, todo mundo estava brincando lá, todo mundo entrava no carro, nem enfiava a chave, ela enfiou a chave, entrou, com uma simplicidade, ela não sabia. Minha senhora, a senhora estava conversando com as pessoas, que era entrar e sair, a pessoa entrava e saía, enfiava a chave e não entrava. Minha senhora, a chave entrou, o que eu faço agora? Aí a mulher, entrou, virou o carro, pegou. Mas isso não é glória de Deus, de homem, é glória de Deus. Agora, a autoridade, ela está no conhecimento de ouvir. Hoje botaram uma palavra, Elisete, que não está aqui, se estiver ali, tem que puxar a orelha dela, ela botou uma palavra muito importante, né, sobre isso, sobre a questão de você ouvir a voz de Deus. Eu só sei, por exemplo, se minha esposa ligar para mim, eu conheço ela, porque eu sei que a voz dela pode estar onde for. Alô, Ana, tudo bem? Eu conheço. Você também conhece pelo ouvir, pela prática do ouvir. Aí você usa o quê? A prática do falar. Amém, amados? Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Posso fazer uma prova depois daqui da aula? Fazer uma prova escrita? Porque você conhece o ouvir. No ouvir e praticar. E você pratica porque você ouviu, você tem conhecimento. Aí você consegue executar as coisas. Amém, querido? Vamos lá. Então aqui, ó. Primeira coisa, Pai, é chegada a hora. Jesus sabia que ela estava chegando a hora. Estava na hora. Jesus é com Deus, Deus é com ele. No versículo 2. O que diz o versículo 2 aí, Jane? Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne,
É 2 só isso? Tudo isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu que não tô, o meu texto aqui está sem versículo. Tá. Isso. Para que o Filho glorifique a ti. Assim como o Pai deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna, né? Então aqui, Jesus está dizendo o quê? Que Deus deu autoridade sobre o quê? Toda humanidade. Deu autoridade sobre todo. Então Deus concedeu a autoridade para quem? Para Jesus, amém? Eu ia falar uma coisa, ai Deus, minha cabecinha me ajuda, Senhor, por favor. Eu ia falar um negócio que o Senhor que me deu. Então Deus deu autoridade para quem? Para Jesus. Toda a autoridade aqui na terra foi dada para Jesus. Então uma coisa muito importante a gente saber isso. Jesus pegou a chave da autoridade de tudo aqui na terra. Então é importante. E a fim de que ele conceda a vida eterna. Então, o que significa que vida eterna é essa? Vamos lá. Quando foi que o homem perdeu a vida eterna? No paraíso. Quando comeu da fruta proibida. Ali ele perdeu a vida eterna. E aqui Jesus está recuperando a vida eterna. Jesus aqui está recuperando a vida eterna. Perdeu lá no paraíso, aqui Jesus está recuperando a vida eterna. Ai, Deus, me dá a palavra que eu queria ouvir falar. Ele está recuperando a autoridade, a vida eterna. Deus passou essa autoridade para ele, para Jesus. Jesus é o segundo Adão, é o último Adão. Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala, é o último Adão. Ele é o que veio dar vida eterna. Ele que veio para salvar o mundo. Ele que veio ser o caminho para a vida eterna, que foi perdido no paraíso. Então, essa autoridade está com Jesus. Jesus é responsável por isso. E Jesus recebe essa autoridade, né, para salvar a humanidade, porque foi perdida lá. Lá, Adão não concedeu. Eu vou falar mais na frente um pouquinho sobre isso. A fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. O 3 diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Deus, né? Conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna é através de Jesus Cristo. Amém, queridos? Jesus Cristo aqui veio restaurar, restabelecer o que foi perdido lá. Eu posso citar muitos versículos. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que a morte entrou por um homem, por Adão. Mas a salvação entrou também por um só homem, Jesus Cristo. Está lá no versículo, capítulo 5 de Romanos. Então você vai, capítulo 5, versículo 12 e 17. Você vai ver que por um entrou e por... Agora Jesus Cristo está querendo trazer para a gente aqui uma realidade que nós perdemos lá no final. Mas vamos acompanhar aqui então. Deus deu autoridade para Jesus, amém? Toda autoridade sobre toda a humanidade. E a todos que os lhe deste, aí no versículo 13. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Então Jesus aqui está dizendo para Deus, ó, eu já fiz o meu papel aqui na terra. Amém? Está dando para entender? Eu glorifiquei o Senhor aqui na terra, já fiz o meu papel, ou seja, já cumpri o que tinha que ser cumprido aqui. Deixa eu dar um intervalo aqui para falar uma coisa para vocês. Deixa eu só anotar aquilo que eu falei para vocês. Presta bem atenção. Deus quer que nós salvemos o mundo, porque Ele nos deu autoridade para isso. Vou repetir. Deus, vocês estão aqui, vocês estão recebendo, vocês têm que ter consciência que você foi chamado para salvar o mundo. Pastor, quem vai salvar o mundo é Jesus. Não, quem vai salvar o mundo são vocês. A igreja do Senhor que salva o mundo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5.
Quem fala isso é Paulo. O apóstolo Paulo fala que Deus deseja que todos sejam salvos, o mundo seja salvo. Pastor, mas não é possível. Aí você não tem nada a ver com isso. Deus deseja que todos sejam salvos. Através de quem? Através de Jesus? Não. Por que não através de Jesus? Por que não através de Jesus? Porque Jesus já saiu daqui. Ele deixou autoridade para quem? Para a igreja. Se a igreja não pregava o evangelho, Jesus não pode me salvar, a igreja. Vocês estão entendendo? Não está entendendo. Pode falar que não mesmo. Pode. Tá, mas quem vai pregar o nome de Jesus? E se a gente não pregar? Quem será salvo? Não, mas eu estou querendo fazer outra. Eu sei que é o nome de Jesus. Quem será? Tem uma música daquela, uma mulher, como é que é o nome daquela? Aquela música que tem uma mulher que tem um cabelo até aqui embaixo, como é que é o nome dela? Ai, Jesus, uma mulher, uma cantora famosa, beça. Fernanda Brum. Ah, garota, Deus abençoe. Como serão salvos se não tem a quem pregue? Tem uma música, ela canta assim, não tem, como, se não tem ninguém a quem pregue, como serão salvos? Amados, a igreja foi instituída através dessa palavra aqui, João 17, a igreja foi instituída para salvar o mundo. Tem a hora que eu não entendia, que Jesus falava assim, vós sois, falava para os discípulos, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. A gente pensa que é Jesus. Jesus também é. Porque Jesus também é a igreja. Agora, ele passou essa autoridade. Sabe por quê? Porque quem perdeu a vida eterna não foi Jesus. Quem perdeu foi o próprio homem. Então, o homem é que tem que recuperar essa vida eterna. Somente através de Jesus. Deu para entender agora, Vera? Se não tem igreja, não tem conquista. Honra e obrigação. Obrigação, porque a palavra de Deus falou assim, eu vou para o Pai. Isso. Mas o que eu quero passar aqui para vocês é sobre autoridade. Deus deu autoridade à igreja para salvar o mundo, porque Jesus já foi embora, já passou a autoridade para cá. O que ele está dizendo aqui, justamente nesse texto que nós estamos lendo, é isso que eu quero passar para vocês, ó. E agora, ó Pai, glorifica-me comigo, não, versículo 4, não foi? Eu te glorifiquei a ti na terra, realizando a obra que tu me deste para fazer. Ele fez a missão dele, e ele partiu. Tudo que está na Bíblia, se você for ver, aí lá no final de Mateus, capítulo 28, ele diz que, ó, eu vou para o Pai, o Pai me deu autoridade sobre todas as coisas, ele fala da autoridade de novo, e falou assim, eu vou para o Pai, mas vocês fazem discípulos em meu nome, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós é que temos que tomar rumo. Só que a gente sabe o que a gente faz? A gente só pensa em nós mesmos aqui na terra. Só pensamos em salvar nós mesmos aqui na terra. Nós só queremos a vida nossa, a nossa familhinha de casa. Nós só queremos fazer o que nos agrada. A igreja foi feita assim. Ah, meu irmão, você pode vir amanhã. Ah, não sei, amanhã tem um compromisso. Você pode visitar uma pessoa lá no morro da Cocada Preta? Não, assim, nem pensar, pastor. Tem muita coisa para fazer. Mal saberem que mais coisa para fazer é lá no céu que nós estamos fazendo. Não estamos fazendo para mim mesmo. Não estou fazendo para mim mesmo. Gostaria que a igreja toda estivesse aqui. Mas todo mundo tem compromisso. Um monte de gente tem muitas. Aí depois fica, não, pastor, não é bem assim, eu vou ficar todo dia na igreja. Sabe quantas horas que a gente dá para a igreja por semana? Por semana. Quanto aí? Quarta. Tem gente que vem sexta, tudo bem. Quarta e domingo. Domingo de manhã e de noite. 2 horas na quarta, nem sei se é 2 horas na quarta, porque é de 8 às 9h30, mais ou menos.
2 horas na quarta, 2 horas de manhã, domingo e 2 horas de noite. 6 horas. Sabe quantas horas tem na semana? 168 horas. Ah, pastor, mas eu tenho que descontar. O pessoal fica dando desculpa, eu tenho que descontar o sono. Eu durmo 10 horas por dia. Então tá, são 70 horas. Então fica 60, fica, sei lá, mais 100 horas aí de sobra para você usar aí, para botar para o Senhor. E não pode vir à igreja 6 horas por semana? Não devia ser assim. Eu vou e ainda vou querer dar mais. Ainda vou vir limpar sábado, vou limpar a cadeira toda, mas não, se chegar aqui, hoje está sujo isso aqui, o banco, ai meu Deus, está sujo aqui, está sujo ali. Mas não limpa, não vem fazer nada, só se preocupa com as suas próprias coisas. É verdade, amados. Ah, pastor, dói se falar isso? Não tem que doer. Se eu pregar aqui só, vai lá, meu irmão, Deus abençoe, Deus vai, você sair dali. Aí, meu irmão, tem que falar a verdade. A verdade é que liberta. Você tem que sair daqui incomodado, sair dali sempre. A pregação que fere, que machuca, para incomodar a pessoa, para a pessoa fazer o que é certo. Não adianta ficar dando versículozinho todo dia, bonitinho, baralã. Eu tenho medo dessa pessoa ir para o inferno. Depois que for para o inferno, não tem como voltar não, meu irmão. Então a gente tem que fazer o melhor para Deus. Eu falo isso porque eu sou pastor, tenho que falar a verdade. Amém, queridos? Amém mesmo? Tem que dar esse sorrisinho assim. Versículo 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Meu Deus do céu, antes que houvesse mundo. Deus é onisciente, já sabia de tudo que vai acontecer. Teve uma vez que uma irmãzinha aqui na escola do falou uma coisa que entrou uma espada assim dentro de mim, que eu falei, nunca vou esquecer isso. A irmãzinha aqui, né? Ué, Cleide está aqui, as crianças estão lá? Botou todo mundo para dormir. Você é benção mesmo, hein, varão? Glória a Deus, aleluia, hein? O que acontece, amados? Ela chegou para mim e falou assim, pastor, mas se Deus é onisciente mesmo, então quando a gente sair daqui e morrer para lá, é outro tempo, né? O tempo Kairos, o senhor falou? Eu falei, Então, por exemplo, hoje, lá no Kairos, vai ver que tudo já aconteceu. Já está, as pessoas já estão salvas, outras já estão mortas, já tem tudo realizado, porque Deus é onisciente. Eu fiquei pensando, falei, Jesus, é mesmo porque a gente não sabe, quando a gente sai daqui, o tempo lá é outro. Tudo já aconteceu. Entendeu? A gente nunca sabe o que está se passando lá, o que é o Kairos, é uma vida totalmente fora disso aqui. A gente está aqui para ser provado e aprovado, e que não tenha que se envergonhar da palavra da verdade. Quem falou isso? Foi o apóstolo Paulo, que foi ao teu terceiro do céu e foi ao paraíso. E lá no paraíso ele não podia falar das palavras do paraíso, o que acontece no paraíso, mas ele recebeu de Deus, diretamente de Deus, para falar coisas que, meu irmão, abre o teu coração, que eu não posso dizer tudo, porque vocês não vão acreditar. Primeiro vocês apresenteis a Deus como obreiro aprovado e não reprovado. Entendeu? A gente deposita nossas confianças tudo no mundo. Como é que eu vou ter autoridade sobre alguma coisa? Quando você pede alguma coisa para Deus, eu falo alguma coisa, você está pedindo por interesse próprio, para satisfazer as coisas aqui. O pessoal vem para a igreja para prosperidade, vem para a igreja para receber bênção. Mal sabe ele que você só recebe bênção se você cumprir a palavra de Deus. Vamos lá, amados. Antes que houvesse deste mundo, aí ele bota, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, porque eram teus, e os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Aí ele está falando dos discípulos. Deus é que deu os discípulos para Jesus. Mas não foi ele que escolheu os 12? Foi. Mas sabe qual foi que eu entendo por isso aqui? Presta bem atenção nisso. Foi Jesus que escolheu os 12. Mas foi Deus que deu para ele. Ele chamou. Talvez ele tenha chamado até outros.
Pode ser, mas a Bíblia não diz. Chamou aqueles 12. Ô, João, Pedro, você vai ser pescador de homens. Tá bom, eu aceito. Sabe por que confirma que eles foram escolhidos por Deus? Porque eles aceitaram. O aceite é a prova que eles foram escolhidos por Deus. Por isso que nós somos escolhidos de Deus, porque você aceitou a Jesus Cristo. Aí a gente fala, pô, mas eu fui escolhido, não fui eu que escolhi Jesus, não, fui eu que aceitei. Fui eu que aceitei Jesus. Não, você aceitou. Se você está pensando que você que aceitou Jesus, você não é escolhido, não. É mesmo? É, porque você já era escolhido de Deus. Aí você, por que você é escolhido? Porque você aceitou. Deus já sabia que você ia aceitar. Os 12 que tu me deste, Senhor, esses que tu me deste, eu passei a palavra e eles creram. Manifestei o teu nome àqueles que tu me deste deste mundo, eram teus, tu deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Porque Deus sabe todas as coisas, amados. Ai, pastor, eu sou Vera. Minha filha, será que Deus deu ou não deu? Prega para ela todo dia, dia e noite. Mas não prega, senão ela vai enjoar. Tem que saber sabedoria. A pregação é outra coisa. Mas no silêncio, mas não foge dela não, meu irmão. Mesmo que você sofra que nem José. Você lê o livro de José, vê a história de José, que foi vendido, foi isso, foi sacrificado, foi... Mas pastor, eu não estou aguentando mais, pastor. Mas José aguentou. Então você aguenta também. Tá? Manda ela falar comigo lá, que eu vou falar. Eu falo a mesma coisa, eu posso falar. Porque ela pode brigar comigo, mas com você não. Você é o testemunho de Deus ali naquela casa. E Deus não tem plano para você, não tem plano para Vera, não tem plano para Vera. O que tiver se aceita, mas Deus tem um plano para você. Você não acredita que Deus não tem um plano para você? Amém. Mas não entendi José. Você falou que José, Araci. Mas ele podia escolher Judá, né? Judá também era filho de Jacó. Ele podia escolher Judá, mas Deus não escolheu Judá. Deus escolheu José por quê? Porque ele aceitou. Se fosse Judá ia ficar no meio do caminho, ia fugir. Não quero mais nada não. Então ele sabe que vai. Ele sabia. Eu aceitei José, porque não tinha que cumprir a palavra. Tinha que dar continuidade, tinha que formar a nação de Israel foi povoada, cresceu no Egito. É igual nós, a igreja está crescendo no Egito. Como assim, pastor? Isso aqui é Egito? Não, isso aqui é Brasil. Não, Egito é um mundo. A igreja está dentro do mundo. Aí você vai ver o que Jesus... Olha só o que Jesus fala aqui, olha só. Agora aqueles reconhecem, versículo 7... Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Ou seja, os discípulos sabem que tudo. Agora eles reconhecem. Eu vou pedir para vocês lerem, para vocês gravarem mais. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de Deus. Tudo que Jesus fazia provém de Deus. Eles já sabiam disso. Já começaram a ver os milagres que Jesus fazia, tudo que Jesus falava, tudo eles sabiam que vinha de Deus, já tinham certeza disso. Exceto um, né? Poxa, mas por que Deus escolheu Judas? Para que se cumprisse as Escrituras. Está escrito isso aqui, vai ver só. Agora no versículo 8. Quem vai ler o versículo 8 para mim, bem devagarzinho? Está diferente da minha versão, mas por isso que é bom vocês terem a versão igual a do pastor, NAA. Vai lá, porque eu disse, ou então a revista atualizada. Versículo 8, quem vai falar?
Oh, maravilha. Reconheceram que as palavras de Jesus, não estou vendo, ele não falou que assim, reconheceram os milagres de Jesus que vieram de Deus, não. As palavras. Essas palavras que estão saindo da minha boca, vocês têm que reconhecer que não são minhas, são de Deus. Eu não estou pregando eu, estou pregando Deus. Eu só posso dar testemunho que essas palavras fizeram na minha vida. Mas é Deus que está falando com vocês. É Deus que está falando com vocês. É Deus que está falando com vocês. Amém, queridos? Eles reconheceram. Tudo isso é para mostrar para quem reconhece, quem conhece a palavra, isso. Então, esses foi Deus que deu. Eu creio que vocês estão aqui porque Deus deu vocês. Até você, Bruna, hoje você quase se viu hoje, Bruna. Glória a Deus. Vinha todo domingo. É o melhor culto que tem, é domingo de manhã. Não é porque o pastor prega, não. É porque a gente estuda a palavra. A gente... Amém. Jesus. Tristeza. Abatido. Tem um versículo que diz, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que a excelência do poder está num vaso de barro. Por que vaso de barro? Que é um vaso fraco. Qualquer toque quebra o vaso. Falar nisso, a Ana viu lá o vaso lá de planta e rachou o vaso. Como é que rachou isso, meu Deus? Vai ver que a terra deu a raiz cresceu um pouquinho. Racha. O vaso, ele é de barro, é frágil. E por isso ele rachou. Então, a excelência do poder é de Deus. Agora, o vaso é de barro. Ana, chama o Roberto para entrar, para sentar escondidinho. Pode ficar na varanda ali, está lá atrás. Oi? Mas já fica na casa assim, mas na casa de Deus. E ali diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 7, depois ele fala assim, ó, esteja abatido. Deus te permite que você seja abatido, mas nunca destruído. Entendeu? Vamos lá. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam verdadeiramente, reconhece que saí de ti. Versículo 9. Quem vai ler para mim? Outro. É porque eles que eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu peço por ele, mas não peço pelo mundo, hein? Porque eu sei que eles são teus. Roberto, me perdoe, marquei 10 horas, eu dei ok ali, mas 10 horas eu estou aqui. Mas foi pegadinha. É para pegar você. Pegadinha é para pegar você. Aqui eu ouvi aqui umas coisas importantes aqui. Ele, olha só que coisa importante. É por eles que eu peço, eu não peço pelo mundo. Eu estou olhando João 17. Não pelos que estão no mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu. Não é isso? Porque aqueles que me deste, porque são teus. É interessante, você se colocar no lugar de Jesus, você falar assim, poxa, Deus, eu oro por eles, guardo eles, porque eles são teus. Porque o Senhor me deu. Então eu tenho a obrigação de guardar eles, porque o Senhor me deu. Por quê? Porque eles vão dar continuidade a tudo que aconteceu. Eu creio muito, né, não na numerologia. A numerologia é para confundir os crentes. O número 12. 12, foram 12 tribos de Israel. Foi a nação escolhida por Deus. 12. E Jesus também escolheu 12 discípulos, que são representantes das 12 tribos, que representa a nação de Deus. Esses 12 representam a nação hoje, de
todos os crentes, de todos aqueles que foram escolhidos por Deus, porque aceitaram a Jesus como seu Senhor, aceitaram o sacrifício e creram na palavra. Como creram na palavra, eles aceitaram, então eles são de Deus. Então, esses que são de Deus, Deus guarda. Esses que Deus guarda. Pastor, não tenho guardado, não guardou meu filho Marco Felipe, ele ficou assim? Guardou, mas permitiu que alguma coisa dentro de você acontecesse para você crer mais, para você se doar mais, para o seu marido se doar mais. A vontade carnal minha que eu tenho é pendurar ele numa forca, porque é para abrir o coração, mas tem alguma coisa que está impedindo. E Deus fala comigo. Mas é isso que Deus quer. Foi Deus que deu. Pastor, será que Deus não deu ele não? Não escolheu ele não? Eu creio que sim, minha irmã. Mas faz por onde, hein? Porque o apóstolo Paulo, que foi no paraíso, sabe de tudo. Ele disse assim, ó: o marido crente se converte no testemunho da mulher. A mulher crente, a mulher não crente se converte no testemunho do homem. Então isso tem que acontecer. Se o apóstolo Paulo foi no paraíso, sabe de tudo. Ele falou, mas não podia falar o que viu no paraíso. Mas ele quer falar tudo. Ele falou assim: eu esmurro meu corpo para salvar uma vida. Faço de tudo para ganhar a todos. Porque ele sabia a recompensa, que vale a pena voltar para o paraíso e ter a vida eterna. A vida que Adão tinha, que perdeu e jogou fora. Amém ou não amém? Sim ou não? Importante é responder, sabe? Porque eles estão aceitando. Amém, Ana? Amém, Ana, lá atrás? Não é assim não, é assim. Amém. Isso que eu ia falar. Lembrei agora. Vocês lembram que a fé remove montanhas, que eu sou contra isso? Pastor, mas eu ouvi isso de Alziro Zarur. Eu ouvi isso de... eu esqueci o nome daquele, da oração da... Você que lembra? Antigamente uma oração católica era às 18 horas, que era da Rádio Tupi. Todas, eu fazia aquelas orações dele lá, da Rádio Tupi. A Roberto está lembrando. ele orava também. Aí ele falava assim: a fé remove montanhas. Mas não é a fé que remove montanhas. A Bíblia diz, né? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, diga, fale ao monte, e este monte se moverá. Tem que falar. Não adianta fazer assim. Tem que falar com a boca. Porque é difícil, amado. Que crer tem que se expressar. Pastor, mas eu tenho vergonha, sou tímido. Então rompe a timidez em nome de Jesus. Porque eu sou professor de química e não conseguia dar aula de química. Abria a boca, ficava mudo, não conseguia abrir a boca. Não conseguia fazer uma palestra, não conseguia fazer nada. Deus quebrou isso de mim. Hoje eu não sou sem vergonha, mas não tenho vergonha de nada. Ainda prego até dentro do Congresso Nacional. Se mandarem pregar, eu vou lá pregar. Um dia eu preguei lá na Assembleia Legislativa. Foi um aniversário da Graça. Uma vereadora lá que se converteu lá numa pregação que tive lá naquela rua Calógeros, onde era, acho que ainda é, né? A Vale do Rio Doce, antigamente, estava pregando, ela aceitou Jesus, pegou, falou assim: eu quero que você pregue o evangelho lá no INSS. Ela era uma funcionária do INSS, que eu não lembro, porque eu fui lá dar aconselhamento lá. Depois ela se tornou vereadora, envolveu com política e me levou na Assembleia Legislativa. Aniversário, todo mundo: parabéns para a Graça, parabéns para... Eu posso fazer uma oração? Interrompi logo e falei logo: Senhor Deus, em nome de Jesus, que a corrupção, que a toda... Só voltava todo mundo olhando: tira esse homem daí, tira esse homem daí. Eu saio. Diga a este monte: mova-te daqui para ali. Ele vai mover. Alguma coisa aconteceu lá. Talvez até o Jair Bolsonaro estava lá. Ele, no gabinete
daquele que era vice-governador da última geração, antes do aquele juiz que assumiu aqui. Como é que era o nome dele? Era sobrinho até do Tancredo Neves. Ele era governador. Não, Aécio Neves não. É um outro, foi vice-governador do estado do Rio de Janeiro. Governador, não sei quem era. Ele era o vice-governador. Eu sei que ele estava lá e o Bolsonaro estava lá no gabinete dele. Bolsonaro, desculpa, Bolsonaro, te amo, em nome de Jesus, não te conheço pessoalmente, mas você, poxa, antipatia bateu ali que eu fui falar que só Jesus. Uma coisa, Roberto Dinamite, que já faleceu, era nessa época que estava ali os gabinetes que eu conhecia ali. Mas não posso deixar de falar desse Jesus que é a maior autoridade do mundo é Jesus Cristo. Aleluia. É bom dar aula, porque na aula eu posso falar essas coisas assim, apesar que está gravando, tem que tomar cuidado hoje em dia, com misericórdia, né? Mas eu tenho autoridade, Jesus dá autoridade para eu poder conversar com vocês, para falar com vocês. A pregação eu tenho que ficar falando direto, mas aqui eu estudo, permito que vocês perguntem. Amém ou não amém? Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Versículo onde eu estou, 10. Todas as minhas coisas são tuas e todas as coisas são minhas. Vou acelerar um pouco aqui. E neles eu sou glorificado. Jesus falando com Deus, tá? Jesus falando com Deus. Já não estou no mundo, mas esses discípulos aqui, eles vão continuar no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, papai, Pai Santo, guarda no teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Meu Deus, aqui esse versículo está. Você que está passando aí, Jesus te ama. O que Deus quer fazer? O que Jesus está dizendo aqui para o papai? Papai, eu já não sou mais do mundo, eu já estou partindo. Eu já não sou mais do mundo. Eu estou passando essa bola para eles. Para quê? Para que eles formem igrejas. Para que a autoridade seja da igreja. Eu estou aqui justamente para isso, para passar a bola para eles, porque eu vou para o Pai. Eu fiz a minha parte, eu recuperei o que foi perdido no paraíso. Porque viver nesse mundo, mas quem diz que é bom, pastor, é bom. Eu gosto muito, você gosta dos prazeres do mundo, mas o sofrimento ninguém quer. Morrer ninguém quer. Morrer é a coisa mais triste do mundo. Todo mundo chora, todo mundo reclama, meu Deus, a morte é uma coisa que não pede passagem. Ela entra de qualquer jeito. Na morte, ninguém chora. Mas para nascer, uma criança chora. Amém? Toda criança nasce chorando. Um dia eu falei assim, que ela não estou acostumado. Da onde elas vieram, o espírito que ela veio de um lugar totalmente diferente deste aqui. A terra está amaldiçoada. Amém, irmãos? Estão entendendo? É isso que Deus quer fazer na nossa vida, mano. Entender que a morte foi vencida na cruz através de Jesus, para que eu e você possamos ter uma vida muito melhor. Se esse Deus não tem vida melhor, mano, gente nascendo aleijada, autista, gente nascendo de tudo quanto é forma, cada vez piora mais, as doenças se multiplicando, isso aqui é coisa do inferno, mano. É inferno na terra. O único caminho, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Não tem como descobrir outra coisa, mas só que eu estou pregando hoje sobre a autoridade espiritual. A autoridade espiritual, Jesus está aqui passando a bola para a gente. Falou assim, eu estou partindo. Abra aí para mim em Efésios capítulo 1. Caramba, olha, eu estudei, fiz um esboço para dar essa aula todinha, estou dando tudo diferente. Eu ia falar vou falar na aula que vem, de novo, tudo de novo, mas tudo de forma diferente. Vou dar essa aula que está aqui, abuso de autoridade. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Quem leu, quem abriu? 22 e 23 só. Você, Bruno, vai.
Ou seja, na minha versão está assim, ó. Tudo me foi entregue por meu Pai. Não, perdoa, não é isso não, 21, 22, está certo. Deus delegou que a autoridade que Jesus recebeu passasse para a igreja. Isso que eu botei, é palavra minha, tá? Palavra minha. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Vê se está assim mesmo, Bruna, para ser o cabeça sobre todas as coisas, vírgula, e deu à igreja. Está mais ou menos assim a tua versão? Ele deu para a igreja, a qual é o seu corpo. Né? Qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Ou seja, Jesus é o cabeça, a autoridade estava sobre Cristo, e ele deu isso para a igreja, que é o seu corpo. Quando você pega o pãozinho, este é o meu corpo que eu dou por vocês. Você, quando aquele come o pãozinho, você é corpo de Cristo. E nós temos a autoridade que Jesus tem, amados, para curar enfermo, para libertar, para curar. Lê para mim Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Eu podia te dar muitos mais versículos, muito mais do que isso. Que não cabe aqui nesse tempo que eu tenho. Pode ler. Pode. O microfone está com quem? Quem está o microfone? Por favor, meu amor. Come here, please. Deixa ler no microfone que eu quero que... Araci. Que não é de Almeida. Vai, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer não será condenado. 17. Quem não crer será condenado. Será condenado. 17. Estes são os sinais que surgirão aos que creres. Em meu nome expulsarão demônio e falarão em novas línguas. Tem mais não? Vai 18 então. Pegarão a serpente e beberão algumas coisas mortíferas, não lhe fará dano algum. Porão nas mãos sobre os enfermos, porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Amém. Quando ele fala que pegarão em serpente, quem é a serpente? É o diabo, está lá no princípio, não foi ela que enganou o homem? Pegarão em serpente, a serpente não pode lhe fazer mal, por isso que a gente expulsa demônio, os discípulos da serpente. Quando o diabo foi expulso do céu, que ele era o querubim da guarda, ele tinha 1/3 dos anjos a sua autoridade, o Satanás, o Lúcifer, que era Lúcifer o nome dele. Lúcifer é um anjo de luz, ele era o querubim da guarda de Deus, ele ficava lá em cima. De repente ele foi expulso, está em Apocalipse capítulo 12. Ele foi expulso e levou a 1/3 dos anjos, que são esses capetas que ficam aí subjugando as pessoas, deixando as pessoas tortas, endemoniadas. Isso aí são tudo uma classe baixa, é a ralé de Lúcifer, de Satanás, né, que ficavam aí e acontecia tudo isso, entendeu? Mas nós temos autoridade. O diabo, quando se manifesta, eu expulso ele até por telefone. Hoje em dia, até pela internet, eu expulso ele. Eu não, né? A igreja. Todo mundo tem autoridade sobre os demônios, sobre a serpente. Para curar enfermo, também já curei pelo telefone. O senhor cura? Não, é Jesus que cura. Se eu disser que eu que curo, eu falo eu curo em nome de Jesus. É Jesus que cura, pela autoridade que ele me deu. Pessoas estavam trancadas num quarto lá, vagando lá, comendo o que o diabo amassou, o pão que o diabo amassou, fazendo cocô, fazendo xixi, trancada no quarto, trancada, a mãe não sabia tirar. Eu falei assim, por favor, abre esse quarto, dá um jeito lá, entra lá e só bota lá que eu vou orar, vou expulsar. A mulher saía correndo lá de dentro, lavou, tomou banho, voltou a comer tudo. Mendigos que estão na rua.
Eu já trabalhei com mendigo, presidiários, já fui lá na Ilha do Governador, lá aqueles presídios lá, que ficava, você vai em volta. É interessante, quando eu cheguei eu percebi que em volta daquele, estou gravando, né? Em volta daquele negócio todinho é cheio de despacho. É uma coisa interessante. Por quê, né? Para salvar eles, para libertar eles? Eu creio que não. Que eu chegava lá, estavam tudo endemoniado. Uma Bíblia eu consegui dar. Não, ele me pediu. Eu falei, você quer uma Bíblia mesmo? Toma essa aqui agora. Eu nem sabia quanto custa, toma. Orando por ele, teve um lá que chegava para mim e fazia assim para mim: eu quero confessar meus pecados, pastor. Pode confessar. Pastor, eu matei um, escartejei, fiz acontecer. Eu falei, meu Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas eu não quero mais, nunca vai fazer isso. Aí veio uma voz de Deus aqui no meu ouvido, dentro do presídio lá. Me esqueci o nome do presídio lá. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Deus perdoa. Pastor, meu irmão, se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Eu te perdoo, meu irmão, e Deus também te perdoa. Me abraça aqui. O homem tremia, assim, me abraçando. Falei, o que está dentro de mim? É o corpo de Cristo. Fico arrepiado quando eu falo isso. Xerecanta lá, baixaias. Que mais o que é? Como eu falei, já abracei mendigo e saí cheiroso. Porque o perfume de Cristo, como diz a palavra de Deus, estava em mim. E passou para o mendigo. Ele todo andrajoso, mal cheiroso. Pastor, então vai abraçando todos os mendigos. Não adianta, você vai sair fedorento. Se Deus mandou, se Deus trouxe, a pessoa abriu o coração, se alguma coisa acontecer, Deus escolhe, Deus sabe todas as coisas. Ah, pastor, graças a Deus, Deus nunca escolheu para mim. Você que pensa. Deus chama, Deus quer que você ouça a voz dele, aprenda a ouvir a voz dele. Já está ouvindo agora aqui a voz dele. Aleluia. Sim ou não? Tem certeza? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Onde eu estou? Me ajuda aqui, Jesus. Eu falo versículo 11, né? Era 11? Agora estou no 12. Lê o 12 para mim, Jane. Opa! Aqui está a resposta, porque, pastor, mas como é que Deus escolheu 12 e escolheu Judas também? Para que se cumprisse a escritura. Deus escolhe quem Ele quer. Jesus escolhe esse aí, ó, Judas. E bota ele como tesoureiro, hein? Para roubar bastante. Aí o que aconteceu? É verdade. E quando aconteceu em João capítulo 13, na ceia do Senhor, eu vou encerrar aqui agora, para ficar os próximos capítulos, para você vir na aula do domingo que vem. Não perca o próximo capítulo. Não é isso que é a plim plim. Eu não posso falar da plim plim. O que acontece? Eu vou deixar para a próxima aula, mas Deus fez isso porque Deus tem um propósito em tudo, amados. Muitas coisas que às vezes eu estava pregando quinta-feira sobre Elias foi pedir comida na casa de uma viúva que não tinha o que comer. Qual era o propósito? E Elias, como ouvia a voz de Deus tão bem que ele foi. Se fosse eu, não iria não. Deus, cheguei aqui, a mulher falou que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para comer ela, o filho dela, e depois não tinha mais nada para comer e iam morrer. E Elias falou assim, não, primeiro você prepara para mim, depois vocês comem o que vocês quiserem.
Eu não faria isso. Se eu tivesse lá, eu pegava ele e ainda matava ele, pegava e tirava ele de lá. Verdade, amados. Mas a gente pensa que isso é brincadeira. Quando a gente lê a Bíblia, a gente prega com vontade. Não, que eu não sei o quê. Mas quando Deus manda fazer alguma coisa que é uma loucura, às vezes, a gente não sabe. Mas você tem que estar, tem que estar, não tem que ser. Antigamente tinha uns rádios grandes lá que o papai ficava ouvindo, para ouvir o jogo do Flamengo, ficava lá, ficava rodando aquele negócio. Não estava sintonizado. Aí quando pegava, mas ninguém mexe, botei um bombril aí pegou, aí vai o Flamengo, não sei quem, vai fazer o gol. Voltava de novo. Eu falei, meu Deus do céu. Bota na sintonia para ouvir Deus. Você tem que estar na sintonia do Espírito Santo. Tem que estar pronto para ouvir. E tardio para falar, hein? Porque nem sempre eu vou falar, porque eu não tenho certeza às vezes. E aqui, amados, Judas foi escolhido para que se cumprisse as Escrituras. Jesus já entendeu isso aqui. Mas na hora Jesus não sabia nada. Botou ele como tesoureiro. Não sabia não? Não sei. Talvez sabia. Mas eu vou perguntar a ele quando estiver no céu. Aí Jesus escolheu Judas. Você não sabia não? Vou perguntar para ele. Se ele me der audiência lá no céu, deve me dar. Falei, vai falar com todo mundo. Né? Eu vou perguntar para ele. Vamos ter tanta coisa na palavra que eu queria te perguntar, que eu queria saber disso. Mas eu tenho que ser sincero com vocês. Eu não sei. Tem gente que diz que sabe. Deus revelou para mim, eu sei. Eu não sei nada. A gente sabe a vida dos outros, conta. Às vezes, quando me tiver, eu falo. Eu vou ficar por aqui. Fica para o próximo capítulo. E vocês que vão me dizer o versículo aqui, que eu não sei se eu vou lembrar não. O versículo 12, porque eu parei, não é isso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. A Jane não trouxe hoje. Não trouxe o violão, Jane. Amém. Então louva, Jane. A capela, a lapela. Louva eu, Senhor. Cadê o microfone? Está com a Ana. Ana, lapela, capela, sabe como é que é isso? Lapela acho que é outra coisa, é capela. Eu canto com você, aquela que você sabe. Canta aquela. Não é violão, não é, aquele é baixo. Violão não está aí, só Romário que tem. Vou comprar um aqui para a igreja, tem que comprar um para a igreja. Vinde após mim, pode ser. Vinde após mim. Não, deixa eu pegar a letra aqui, por favor. Pela madrugada que eu não sei a letra de cor. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Vinde após mim, disse Jesus a certo homem. Pode trazer seu dízimo e oferta aqui, tá? Amém? Vinde após mim e eu te farei um pescador. Transformarei tudo o que fazes e o que te prende. Eu tirarei, te envolverei com meu amor. Vinde após mim, e tudo que orares crendo em meu nome. Meu Pai promete, pela palavra te responder. Vinde após mim, disse Jesus a este homem. E ele o seguiu e se tornou um pescador. O mundo é o mar. O mundo é o mar. Os peixes são homens sem rumo, sem vida. A rede é a mensagem que fala da paz que existe em Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo. Na rede de Deus, o homem que vem começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer
como este homem. Quero o teu braço, lançando a rede em alto mar, lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo. O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus, lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo. O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Pode orar, Jane, pelos dízimos, as ofertas. Daí mesmo, se quiser. Pai amado, Pai celestial, Senhor, estamos diante de Ti mais uma vez, te agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas, aqueles que não puderam, não tiveram condições. Senhor, que Tu possas, Senhor, abençoar, que nunca falte o pão em nossos lares, abre portas de emprego. Senhor, aqueles que estão esperando uma mudança de emprego, aumente os proventos, abençoa, Senhor, essas ofertas que são muito bem empregadas em Tua casa. Senhor, aumenta, multiplica, Senhor, porque Tu é o abençoador de nossas vidas e que nunca nos falte, que Tu possa, Senhor, a cada dia, Senhor, aumentar e nos conscientizar que temos que trazer o mínimo para Ti, que é 10% do que ganhamos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pai amado, eu coloco diante de Ti esses pedidos de oração, pedindo que o Senhor venha visitar cada uma desses pedidos, ó Pai. Uns o Senhor tenho certeza que já realizou, outros, ó Pai, estão aguardando alguma coisa, mas eu sei que cada um deles tem um propósito, porque o Senhor não faz as coisas sem propósito, para que a pessoa entenda o porquê que o Senhor está fazendo, para que possa, Senhor Deus, realizar a bênção do Senhor, mas que a pessoa tome posição e saiba porquê. Eu coloco tudo diante do Senhor, peço a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor, a Tua força a cada vida, Pai, que haja alicerce nessas vidas, ó Pai, que haja cura, que haja milagre, Pai, que haja libertação, Pai. Se há causas na justiça, Senhor Deus, que sejam liberadas, o Senhor pode abrir lá a gaveta lá do juiz, ó Pai, e fazer com que esse processo venha à tona, Senhor Deus, seja resolvido em nome de Jesus. Coloco também, Pai, a nossa nação nas Tuas mãos. Coloco, Senhor Deus, o governo, Senhor Deus, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, Senhor Deus, pedindo, Pai, que a nossa nação, nosso Brasil, seja o Senhor da nação, que o Senhor venha tirar toda a corrupção, toda a cobiça, todo interesse pessoal, Senhor Deus, tudo aquilo que é nojeira, porcaria, sujeira, demoníaco, repreenda em nome de Jesus. A lei, Senhor Deus, a minha oração, com uma campanha das 22 horas, ó Pai, também pela nossa nação, para que haja, Senhor Deus, cura, para que haja milagre, para que o poder de Deus se manifeste em nossa nação. Abençoa também, Senhor Deus, o nosso estado do Rio de Janeiro, Pai. Repreenda a violência, Pai, salva vidas, liberta, Pai, em nome de Jesus. Também te peço pelo nosso município de Maricá, Senhor Deus, para que tudo que aconteça aqui seja para que o seu povo viva feliz, Pai. Tu disseste em Tua palavra que devemos orar pelas autoridades, para que vivamos bem, Senhor Deus. Por isso eu coloco diante de Ti, Pai. Fica conosco, Pai. Abençoa toda a Tua igreja metodista Itaipuaçu, cada membro e cada congregado, Pai. Cada pessoa que já veio aqui, Senhor Deus, que já Te aceitou. Pai, pessoas que estão precisando de alguma ajuda. Pai, coloco tudo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vou encerrar agora, tá? São 10h30. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez estar na Tua casa. Leva o Teu povo em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Vão em paz. E que o Senhor muito vos abençoe. Palmas para Jesus. Aleluia. Só um aviso, amado. Dia 14 de julho,
nós temos a nossa vigília, amém? Não é isso? Dia 14 não, dia 21 de julho. É isso. Dia 19 de agosto, nossa festa da roça. Vai ser na casa do Eduardo e da Fernanda. Oi? Vai ter casamento, vai ter um casamento lá. Dia 26 de agosto. Dia de saúde, 26 de agosto. E vamos ter também no do dia 7, 8, 9, 5 dias de oração na igreja, de 16 até as 20 horas. 1 hora, cada pessoa vai botar um nome lá e vai orar.